O carnaval raiz, que ironizava puxa-saco de político, dá um banho no carnaval Nutella que, com dinheiro público, puxa saco de Lula. Vou contar para vocês essa história que ilustra a decadência carnavalesca, moral e diria até espiritual de uma parcela do Brasil. Então solta a vinhetinha e vamos com tudo. José Gomes Pinheiro Machado, gaúcho de Cruz Alta, foi o político mais poderoso da República Velha, período entre a proclamação da República em 1889 e a Revolução de 1930, que depois o presidente Washington Luiz impediu a posse do eleito Júlio Prestes, dando início à Era Vargas. Em 1890, Pinheiro Machado foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul e participou da Assembleia Constituinte instalada em novembro, que rendeu a primeira Constituição Republicana do país, promulgada em fevereiro de 1891. Em 1897, ele foi acusado de ordenar um atentado contra o então presidente Prudente de Moraes na entrada do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, atual Museu Histórico Nacional, em que morreu o general Carlos Machado de Bittencourt. Pinheiro Machado ficou preso por uns dias, mas acabou sendo liberado por falta de provas. Em 1902, assumiu a vice-presidência do Senado, onde passou a controlar a Comissão de Verificação de Poderes, que tinha funções semelhantes às da atual Justiça Eleitoral, como as de julgar a regularidade e a licitude das eleições e a de definir quais candidatos eleitos pelo voto poderiam ser empossados. Tornou-se assim uma espécie de Xandão do Legislativo na época. O poder de Pinheiro Machado, como articulador político, foi crescendo durante os mandatos presidenciais de Afonso Pena e de Nilo Peçanha, até atingir o seu ápice no de Marechal Hermes da Fonseca, eleito em 1910, com o seu apoio, derrotando o senador e jurista Rui Barbosa. Em 1914, a revista O Gato ilustrou esse poder de Pinheiro Machado, publicando uma charge na qual Hermes da Fonseca dizia ao seu sucessor na presidência, Venceslau Braz, aspas, "Olha, Venceslau, o Pinheiro é tão bom amigo que chega a governar pela gente." Fecho aspas. Na prática, ele mandava e desmandava no Brasil, controlando o Senado e a sucessão presidencial. Acusado de abusos, desvios e manipulações, Pinheiro Machado também criou inimigos e foi alvo de numerosos protestos populares. Morreu assassinado em 1915, aos 63 anos, com uma punhalada pelas costas, desferida por Francisco Manso de Paiva, de 33, no saguão do Hotel dos Estrangeiros, no Flamengo, no Rio. O crime gerou uma enorme comoção nacional. O assassino foi condenado a 30 anos de cadeia, mas recebeu indulto de Getúlio Vargas em 1935. Pelo resto da vida, Manso de Paiva negou a existência de um mandante do crime e se disse, aspas, um patriota que deixou-se arrebatar pelo ódio, fecho aspas, alegando que, aspas, foi tudo por paixão política, fecho aspas. A cidade natal do criminoso, Cacimbinhas, no Rio Grande do Sul, passou a se chamar Pinheiro Machado, em homenagem à sua vítima. Essa é a história resumida de uma figura no mínimo controversa que durante os 25 anos como senador não largava do chimarrão. Contava-se que políticos, candidatos, juízes e empresários disputavam a vez de servir a Pinheiro Machado a água fervente da chaleira e que os mais ansiosos até queimavam os dedos ao pegá-la pelo bico. Por essa razão, Juca Storoni, pseudônimo e anagrama de Costa Júnior, sobrenome do compositor, pianista e regente João José da Costa Júnior, criou para o Carnaval de 1909 uma polca intitulada No Bico da Chaleira, cujos versos pediam: "Iaiá, me deixe subir essa ladeira, que eu sou do grupo do Pega na Chaleira." Assim, as expressões pegar na chaleira e chaleirar viraram sinônimos de adular, bajular, puxar saco, essa última, aliás, de origem militar, relativa aos soldados de baixa patente, obrigados a carregar sacos de roupas e suprimentos dos seus superiores. A ladeira citada era a subida do Morro da Graça, em Laranjeiras, onde Pinheiro Machado morava e era visitado. A sátira fez tanto sucesso que inspirou o teatro de revista de Ataliba Reis e Raul Pederneiras, um filme roteirizado por Castão Tojeiro e outras gravações musicais. Uma delas dizia: "Neste século de progresso, nesta terra interesseira, tem feito grande sucesso o tal pega na chaleira." Outra ironizava: "Pegar na chaleira dá bom resultado, pega o senador e pega o deputado." Isso sem falar nos trocadilhos sexuais que passaram a ser feitos com essa expressão. Considerando-se que Machado de Assis já criticava a adulação em contos como Teoria do Medalhão, de 1881, e O Espelho, de 1882, e que Lima Barreto eternizaria a crítica a aduladores em contos como O Homem que Sabia Javanês, de 1911, e Os Brusundangas, de 1917, o Brasil estava bem servido naquela época em matéria de ridicularização desse comportamento.
Já em 1945, 30 anos depois da morte de Pinheiro Machado, uma nova música, também inspirada na de Costa Júnior, satirizou os bajuladores do país em plena fase de transição política. Gravada pelos Anjos do Inferno em setembro, um mês antes da deposição de Getúlio Vargas, e lançada em novembro, um mês depois, a marchinha O Cordão dos Puxa-Sacos, composta por Roberto Martins e Erastótenes Frazão, marcou o Carnaval de 1946 e é famosa até hoje. A gravação original parafraseava assim os versos iniciais de No Bico da Chaleira. Iaiá, me deixe subir essa ladeira, eu sou do bloco, mas não pego na chaleira. Depois vinham os versos conhecidos do refrão eterno. Lá vem o cordão dos puxa-saco, dando vivas aos seus maiorais. Quem está na frente é passado para trás e o cordão dos puxa-saco cada vez aumenta mais. E ainda tinha uma estrofe debochada sobre aqueles que mudam rapidinho de lado diante das trocas de poder. Vossa Excelência, Vossa Eminência, quanta reverência nos cordões eleitorais. Mas se o doutor cai do galho e vai para o chão, a turma logo evolui de opinião. E o cordão dos puxa-saco cada vez aumenta mais. Quase 30 anos depois, em 1972, Jackson do Pandeiro gravou o forró O Puxa-Saco, do compositor Zé Catraca, que também traz influência da polca original, já que usa o verbo chaleirar. Dizem os versos cômicos. Vou arranjar um lugar de puxa-saco, quem puxa-saco tá se dando muito bem. Tô querendo é chaleirar, eu não quero é trabalhar e fazer força pra ninguém. A gente trabalha tanto e não consegue o que quer, quem anda puxando o saco tá comendo de colher. Eu não me importo que me chamem de chaleira, de xeleléu ou de bajulador. Com dinheiro eu boto pra derreter. Eu não quero nem saber que eu sou balançador. Fecho aspas. No ano seguinte, 1973, o próprio Jackson do Pandeiro disse no programa Ensaios da TV Cultura que, aspas, muita gente é prejudicada por causa de puxa-saco. Eu tive que trocar de gravadora, fecho aspas. Nas décadas seguintes, mesmo já desvinculado de referências políticas e expressões da época de Pinheiro Machado, a crítica à bajulação continua aparecendo aqui e ali na música nacional, como no samba O Puxa-Saco, de Alamir Filho, Levi Viana e Roberto Lopes da Costa, gravado por Zeca Pagodinho em 2010, e até no sertanejo O Patrão e o Puxa-Saco, de Aparecido Marques dos Santos e José Carlos Campos, gravado por Teodoro Sampaio em 2011. Mas neste sentido, o carnaval já não é mais o mesmo, como mostrou a Acadêmicos de Niterói na Sapucaí em 2026, em sua campanha eleitoral sob a forma de enredo em homenagem a Lula, com menções ao número do PT e ao olê olá cantado pelo partido e pela militância a cada disputa, além de deboches restritos a rivais do atual presidente e pré-candidato à reeleição, a despeito do histórico de corrupção, de aliança com ditadores e de ataques aos setores independentes da imprensa em todos os seus governos. Tudo isso com R$1 milhão em dinheiro público. Os lulistas pegaram na chaleira, chaleiraram, esticaram o cordão dos puxa-saco e chegaram à apoteose do puxa-saquismo. Um verdadeiro estadista, naturalmente, recusaria tamanha adulação paga pelo Estado, sobretudo enquanto governa e tenta se reeleger. Mas um populista ególatra aceita, comparece, vangloria-se, como fez Lula. Nem aí se a Justiça Eleitoral vai queimar o dedo dessa turma ansiosa em servir o chefe, impondo eventuais punições à sua candidatura. O debate sobre essas punições é fundamental, até porque vai determinar se todo candidato poderá ser exaltado e glorificado em desfiles que transformam a avenida em palanque. Mas existe uma questão cultural maior que precisa ficar mais clara, sobretudo em ano de eleições. Um país que perde a capacidade de ridicularizar a vassalagem e a subserviência aos poderosos já está, moral e espiritualmente, rebaixado. Viva o Carnaval Raiz, fora Carnaval Nutella. Alguém deu uma notícia contra o governo, aí eu deletei. Deletou, não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados.